Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Vamos para a palavra do Senhor, abundante avanço. Esse título Deus me deu lá na sala, lá no quarto de hotel, lá, e meditando na palavra, precisa passar para o André também, abundante avanço. Estamos falando do ano da abundante colheita e temos desfrutado dessa abundante colheita, né? Não sei quanto na sua vida, mas na nossa vida, né? Em vários lugares a gente tem ouvido o quanto Deus tem feito, né? Então, eu sou abundante avanço, ou seja, também, né, um ano de nós avançarmos de uma forma abundante, de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. E para isso quero compartilhar no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 11 em diante. Atos 16, do versículo 11 em diante. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. E no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. E uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira, e o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. E certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua escrava de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidados. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no trono. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Um texto muito interessante. E o apóstolo Paulo e Silas, né, então, estão pregando o Evangelho. Nós temos que entrar num contexto, né? A Bíblia é muito clara. Eles estão lá anunciando as boas novas do Evangelho. Estavam ali curando enfermos, estavam lá libertando cativos, abrindo os olhos dos cegos. Tinha um lugar que eles estavam procurando, um lugar de oração.
tinham um estado ali orando, ganhando pessoas, né? Como diz o texto, mulheres foram curadas, foram libertas, foram transformadas, já abriram a casa para ouvir a palavra de Deus ali, libertando, manifestando a glória de Deus, e de repente na prisão. De repente na prisão. E conforme diz o texto, um espírito imundo ainda falou, né? E estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Veja que até o demônio, ele que muitas vezes, pastor, tudo que é do demônio sai mentira da boca dele. Mas aqui ele estava falando a verdade, no sentido, ou seja, o próprio demônio estava falando ali, estes homens, eles são homens de Deus. E esses homens anunciam que é o caminho da salvação, são servos do Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Então eles foram colocados na prisão por estarem manifestando o quê? O Evangelho de Deus. E Paulo e Silas, eles aqui, nesse contexto aqui, eles tinham o quê? Né, falando sobre o título da mensagem, um abundante avanço, né, um tempo de nós avançarmos. Semana passada minha esposa falou sobre o despertar, no caso, né, desperta. Quem esteve presente, quem não esteve, veja lá no YouTube, pega, ouça a mensagem, uma mensagem de edificação, despertar. Nós precisamos, nós vivemos um tempo onde que, né, nós temos uma facilidade imensa de acessar as boas novas, temos uma facilidade de ouvir muitas mensagens, mas ao mesmo tempo é um tempo, ou seja, onde que muitas pessoas vivem dispersas, vivem, em outras palavras, sonolentas. E aqui nós podemos ver, e essas pessoas que são muitas vezes sonolentas, pessoas que deixam de produzir, principalmente porque as pessoas elas se deparam com um cenário que não chega nem próximo o cenário de Paulo e Silas. Nem próximo daquilo que eles estavam vivendo naquele momento, por muito menos, ou seja, por muito menos, essas pessoas já elas não estão mais produzindo, elas já não estão mais fazendo, já não estão dando mais continuidade à obra de Deus. E se nós formos ver aqui o apóstolo Paulo e Silas, eles tinham o quê? Todas as razões, falando humanamente, para reclamar com Deus, para questionar Deus, que é o que mais os cristãos hoje fazem, é questionar Deus. Aqui na comunhão cristã não, mas aí fora, o mais as pessoas você ouve passar, hoje é o dia, se essa noite Deus não me abençoar, eu coloco ele na parede, e faz de tudo, ou seja, porque eles estão inconformados com Deus. E o apóstolo Paulo, Silas, eles tinham todos os motivos aqui para quê? Questionar Deus, murmurar. Eles estavam obedecendo ao Senhor, mas sofrendo de uma forma tremenda por causa disso. Mas o que eles fizeram? Conforme o texto diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Veja que, meus amados, algo que muda a nossa vida se nós entendermos o que eles fizeram na prisão. Algo muda na sua vida, na minha vida, se nós entendemos o que esses homens fizeram ali na prisão. Primeiro, eles não oraram sobre o problema, eles louvaram ao Deus da solução. Vou falar mais uma vez, eles não reverenciaram o problema, mas eles adoraram o Deus da solução. Eles louvaram o Deus da solução. Eles não se dobraram sobre o problema. Eles não passaram o tempo ali na prisão, ou seja, falando daquele problema, daquela situação, daquela questão que eles estavam vivendo. Mas eles começaram o quê? Adorar ao Deus da solução. Olha só que chave aqui. Algo poderoso que a gente vê nesse exemplo. Algo poderoso que nós abrimos aqui. Toda vez, ou seja, que nós nos rendemos aos problemas, a gente não vai ver a solução. Mas sempre que nós adoramos ao Deus da nossa solução, ou seja, a gente vai ver aqueles problemas sendo resolvidos ou desaparecendo. Então aqui nós aprendemos algo que faz toda a diferença, focar naquele que é a solução. Quantas vidas, quantas pessoas deixam de receber um milagre na sua vida porque estão sempre focando no problema e nunca na solução. Focando no problema. Quantas pessoas, elas poderiam desfrutar de milagres diariamente, mas elas não desfrutam de milagres porque elas focam, ou seja, elas gastam energia focando o problema e não na solução. E aí o milagre não chega na vida delas. O apóstolo Paulo, então, ele era um homem como nós.
ele era formado de espírito, de alma e de corpo, como cada um de nós. Cada ser humano, ele é um ser trino, né? Ou seja, espírito, alma e corpo. Todo ser humano, todos, não tem um, pastor, só quem está na igreja, só quem crê em Cristo. Não, todo ser humano, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. E quando nós, ou seja, nos deparamos com a injustiça ou com uma dor e sofrimento, como Paulo e Silas, a pior coisa que nós podemos fazer é nos submeter a nossa alma, que é a nossa mente, vontade e emoções, a situações semelhantes. O maior problema que nós acabamos, né, entregando, nos submetendo, é quando, ou seja, nós nos deparamos com uma dor, nós nos deparamos com sofrimento, nós nos deparamos com uma perseguição, nós nos deparamos com uma situação que nós não gostamos e agora nós nos submetemos a nossa alma, as nossas emoções naquele problema. Foi o que aconteceu, ou seja, né, com a maioria das pessoas. Os nossos sentimentos, ouça, os nossos sentimentos, eles não nos ajudarão. Os nossos sentimentos, eles não nos ajudam diante dos problemas. A gente ouviu muito final de semana, ou seja, o pastor Pio e outros falando, ou seja, né, tanto da nossa alma quanto do nosso espírito. Nós já temos falado tantas vezes sobre isso, né? Então, os nossos sentimentos, quando você aplica os seus sentimentos, as suas emoções num determinado problema, você não vai ver resultado. Você só vai ver talvez aquele problema ficando ainda maior, mas não uma solução. Imaginamos que as emoções de Paulo estavam dizendo naquela noite, né? As emoções, a gente pode imaginar provavelmente algo assim: Deus, nós te obedecemos e olha isso agora. Quantas vezes eu ouço, né? Às vezes a pessoa, pastor, eu fiz isso, fiz aquilo e olha o que aconteceu comigo. Nas costas deles estão sangrando, os pés estão acorrentados, uma prisão cruel, fedorenta. Quando eles dizem aqui que o carcereiro, ele lançou eles no fundo, ou seja, da prisão, não quer dizer que era uma prisão ali de 3x4, alguma coisa, ou seja, no pior lugar da prisão. No pior lugar eles foram lançados ali. Então imagina as emoções do apóstolo Paulo aqui, eles poderiam estar questionando isso. Estamos com dor, estamos com frio, estamos sozinhos, todos eles estão contra a nossa vida. Mas Paulo e Silas não permitiram que as suas emoções elas falassem. Em vez disso, eles começaram a falar a partir do Espírito. Eles começam a se mover agora através do Espírito. Eles não permitiram, eles podiam olhar para as costas, eles podiam olhar para o corpo. Imagina quantos açoites tinham tirado a roupa deles, estavam lá com tronco nos pés, estavam lançados lá no fundo da prisão, num lugar fedorento, num lugar talvez cheio de fezes, cheio de coisas ruins naquele lugar, mas eles não se moveram pelas suas emoções, mas eles começam agora a dar lugar ao seu Espírito. Eles começam agora a permitir que o Espírito se mova na vida deles. Então eles começaram o quê? Louvar a Deus com tanta ousadia que todos na prisão ouviam. Imagina quantos presos tinham naquele lugar, e os presos começaram a ouvir agora o quê? Duas pessoas que estavam lá cantando e adorando a Deus. Cantando e adorando a Deus. Cantando e adorando a Deus. Talvez alguns pensando de uma forma de fugir daquela prisão, e com certeza a maioria daqueles que estavam lá estavam presos de uma forma justa, ou seja, por crimes cometidos. E o apóstolo Paulo e Silas não, por uma injustiça. Então eles estão lá agora, eles não deram crédito ao que eles sofreram no corpo, mas eles começaram a se mover pelo Espírito. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Aqui nós vemos milagres acontecendo. Aqui nós vemos milagre acontecendo. Aqui é uma chave para milagres, para mudança na nossa vida e situações à nossa volta. Preste atenção, meus amados. Seja você o causador de milagres. Seja você um operador de milagres. Seja você aquele que manifesta milagres, aonde Deus te coloca, aonde Deus vai te colocar, no lugar que você vive. Seja você. Seja você um operador de milagres, seja você aquela pessoa que se depara com uma situação, mas automaticamente você não permite as suas emoções entrarem naquilo, mas automaticamente você já aciona, em outras palavras, o teu espírito para se mover. Meus amados, veja muito claro aqui,
Fale pelo Espírito, não pelas emoções. Fale pelo Espírito. Fala, como é que é falar pelo Espírito, pastor? Declarar a palavra de Deus. Declarar aquilo que está claro no seu espírito, aquilo que você tem clareza, como falamos essa semana na escola, aquilo que está claro para você, ninguém tira da sua vida. Aquilo que está claro na sua vida, ninguém tira. Não importa as situações que você possa viver, ninguém vai tirar aquilo que você entendeu, aquilo que é claro na sua vida. O apóstolo Paulo, eles tinham muito claro isso na vida deles. Então, eles se moveram de uma forma que os milagres aconteceram. Quando nós, como cristãos, nos deparamos com as dificuldades ou injustiças, a primeira coisa que nós devemos é levantar a nossa cabeça. É nos posicionar. Salmo 121, não passei para os irmãos, você pode acompanhar a leitura. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, da igreja, não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, que está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus. Olhar para o alto aqui, para aquele que é, ou seja, para aquele que é maior. Quando ele diz, ergo os meus olhos, está dizendo, eu estou olhando para aquele que é maior do que qualquer situação, do que qualquer problema, do que qualquer situação que surja contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra as minhas finanças. O salmista está dizendo, eu ergo os meus olhos, ou seja, daquele que vem o meu socorro, daquele que tem a provisão sobre a minha vida. É isso que ele está dizendo. Depois de elevar a nossa voz em louvor a Ele, engrandecer a Deus, louvar a Deus, o que empodera os anjos para eles se moverem a nosso favor. E isso acontece o quê? Enfraquece os demônios e aumenta o que? A nossa alegria. Quando nós nos posicionamos, sabendo que nós somos em Cristo Jesus, os demônios eles não resistem. Os demônios não resistem, eles fogem, eles batem em retirada. E Paulo aqui, os problemas que eles enfrentaram em Filipos, era apenas uma pequena porção dos seus sofrimentos. Veja 2 Coríntios 11, versículo 23, que diz assim, são eles servos de Cristo? Paulo falando, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, em frente a perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Veja o currículo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é algo poderoso. Nós temos que, às vezes, ir para a palavra de Deus, porque a gente acha que só nós, passamos por alguma lutinha, alguma dificuldade. Veja o currículo do apóstolo Paulo. Então nós devemos aprender a lidar com a fonte que causadora dos problemas. 2 Coríntios 12, 7 ainda diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Amém? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Veja, Paulo, nesse contexto aqui, ele busca Deus 3 vezes. 3 vezes roguei ao Senhor. Então, Paulo pedindo que o Senhor viesse a fazer. Deus, o Senhor vai fazer o que com essa coisa? Ele está falando, o que o Senhor está fazendo para me livrar dessa situação? Não foi isso que Paulo, ele simplesmente coloca. E ele, de repente, podia dizer, pare com esses apedrejamentos, esses açoites, esses naufrágios. Paulo, ele entendia que ele estava sendo atacado por um espírito demoníaco. Então, Paulo não está rogando a Deus simplesmente, Deus, quando é que essas coisas vão acabar? Não, ele sabia aquilo que estava causando males na sua vida. Então, ele não deixou bem claro que Deus teria que cessar com aquelas pessoas, porque se você for ver, tudo isso que o apóstolo Paulo, ele passou ali, naufrágio, fome, frio, açoites, perseguição de falsos irmãos, perseguição na cidade, perseguição dos compatriotas, perseguição dos gentios, ou seja, tudo que está ali é muito claro. Ele era perseguido por pessoas, gentios, os falsos irmãos, os compatriotas, tudo, ou seja, então ele tinha muito claro, mas ele está dizendo aqui, ele pediu para Deus tirar o quê? Para Deus afastar o quê? Esse demônio que estava atacando ele, mas quem atacava ele eram as pessoas, mas pessoas que eram usadas, aí sim. Então veja, algo aqui que a gente pode avançar, abundante avanço. Então ele mostrou muito claro que ele entendia que ele estava sendo atacado por uma força demoníaca. Paulo tinha isso muito claro, por isso ele não disse que eram as pessoas. Nós também temos que lembrar que o nosso inimigo, meus irmãos, o nosso inimigo, ele não é carne e sangue. O nosso inimigo não é carne e sangue. O nosso inimigo são as principados, as potestades, os dominadores das regiões celestiais. Nós temos que entender isso, pessoas não são os nossos inimigos. Os demônios, eles usam pessoas para se levantarem contra nós. Quantas coisas, quantos problemas que a gente vive, que enfrenta, e que a gente vê hoje a gente tem visto muito claro isso, quando surgem problemas, as pessoas se levantam contra as pessoas, levantando-se contra carne e sangue, sendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é. Então, quando eu me vejo me levantando contra pessoas, em outras palavras, Deus não pode agir, Deus não pode fazer nada. Agora, quando eu me levanto contra as hostes malignas, aí sim o milagre acontece. Aí sim a obra de Deus ela se manifesta. Então os demônios usam pessoas para se levantar contra nós. Por isso nós devemos parar de ficar irado, ou seja, com pessoas, e lidar com a fonte, que são as trevas. Lidar com as fontes, andar em amor com as pessoas e assumir autoridade sobre o diabo. Nós temos que andar em amor com as pessoas e assumir a nossa identidade, a nossa autoridade contra Satanás e o seu exército. É isso que nós temos que fazer. Jamais devemos desistir. E quando o apóstolo Paulo ele ora aqui pela primeira vez, não tenho dúvida de que Satanás pode ter sussurrado no ouvido dele. Ele está orando a Deus, ele ora pela terceira vez, está orando aqui, de repente o diabo está lá sussurrando, você está trabalhando para Deus? Você sofreu todas essas coisas e agora Deus nem quer te responder? Onde está o seu Deus? Paulo pediu pela segunda vez,
E Deus nada respondeu. Veja, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Às vezes a pessoa ela ora uma vez, ela está orando uma vez só, ela desiste de orar porque Deus não atendeu. Paulo, que era o apóstolo Paulo, então ele ora 3 vezes, agora está orando a segunda vez, Deus não responde nada. Então se eu tenho buscado o Senhor a respeito de alguma coisa, e algum tempo, jamais eu devo desistir e não se apressar. E Paulo então ele pede a Deus pela 3ª vez, e finalmente Deus então ele responde. Veja lá, versículo 9, novamente de 2 Coríntios 12. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Então o que o Senhor falou para Paulo, para o apóstolo Paulo na terceira vez que Paulo está orando aqui assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então a palavra basta no original é arqueal, e ela significa uma barreira erguida como um muro. Quando Deus fala, a minha graça te basta, Ele está falando isso, preste atenção. A minha graça significa uma barreira erguida como um muro. Quando Ele está dizendo aqui assim, a minha graça basta, Ele está dizendo, você tem um muro em volta de você e isso é suficiente. Isso é suficiente, por isso Ele está dizendo, a minha graça, ela basta. Porque se eu creio nisso, se eu tomo posse, se isso fica claro na minha vida, Ele quer dizer o quê? Você está protegido. Você está protegido. Muitos não estão entendendo, mas eu vou falando um pouquinho mais para que você entenda. Então assim, o Espírito da graça é como um muro entre o cristão e a destruição. Então aqui ele está deixando bem claro, quando ele diz a minha graça te basta, é como seja, né, existe uma guerra, existe uma luta que está chegando para te destruir. Você fala isso, você não sabe, você não vê, mas o diabo todo dia, se ele se levantar, mas ele não levanta, né, porque ele não dorme, mas se ele se levantasse cada manhã, ele estava levantando contra você para te destruir. E sabe por que ele não consegue te destruir? Porque tem um muro de proteção em sua volta. Que a minha graça te basta, a minha graça, ela te basta. Então é isso que o texto está dizendo. A minha graça te basta, Deus falou. E ele estava dizendo ao apóstolo Paulo, o meu poder, a minha unção, a minha capacidade milagrosa é suficiente sobre a sua vida. É isso que Deus está falando quando ele diz para Paulo, minha graça te basta. Ele está dizendo, ou seja, ele está dizendo, o meu poder, a minha unção, a minha capacidade de operar milagres, maravilhas, é suficiente sobre a sua vida. É isso que ele está dizendo. Nessa palavra, basta. O meu poder, o sobrenatural, é completado na sua incapacidade. Meus irmãos, eu volto a falar, a gente estava lá também ouvindo as mesmas coisas. Até o pastor Pio deixou muito claro, o final de semana era para ter uma previsão, né, de chuva horrenda lá para aquela região. Ele deixou bem claro lá no Rio Grande do Sul, pregando lá. Eu disse, eu sou homem de Deus, ou seja, não chove esse final de semana. E se chover, eu deixo de pregar a palavra de Deus. Deixo de pregar a palavra. E 3 dias espetaculares. Nós era para ter 2 enchentes na semana passada, 2. Eu ia falar com a autoridade maior para pegar, só para calcular quanto que ia ser gastado para reconstruir a cidade de 2 enchentes. E pegar esse recurso e investir num evento grande, ou seja, para adorar a Deus nessa cidade. A minha graça te basta. Não, pastor, porque... não. Quando ele está falando a minha graça te basta, quer dizer, o meu poder, a minha glória, a minha unção, o poder sobrenatural está sobre a tua vida. Para quê? Para ficar de braços cruzados e ver a destruição chegar? Para ver o estrago que o diabo faz? Para ver as pessoas chorando e se suicidando porque perderam a casa, perderam os móveis, perderam as coisas, porque veio isso e veio aquilo? É obra do diabo.
Paulo sabia que isso era uma obra do diabo, ou seja, ele não se levanta contra as pessoas, ele se levanta contra aquele que verdadeiramente está causando. Então Paulo ele deixa muito claro, o apóstolo Paulo ele era confiante em quem era em Cristo, ele sabia quem ele era em Cristo, mas ele sabia que fora de Cristo não poderia vencer nem mesmo um pequeno demônio, ou seja, com a mão amarrada nas costas. Paulo ele não tinha que derrotar o demônio, porque Jesus já tinha derrotado. Meus irmãos, nós não estamos aqui, pastor, temos que derrotar. Você não tem que derrotar nada, você só tem que manter ele onde Jesus deixou ele. Você quer ser maior no sentido que Jesus já pisou, Jesus já destruiu. Então eu tenho que manter aonde ele tem que ficar. Para isso eu tenho que entender o poder que está sobre a minha vida. Então o apóstolo Paulo só precisava impor a vitória completa de Jesus sobre o diabo. A força e o poder de Deus para cumprir o quê? O propósito de Deus. Só isso. Então as pessoas costumam negligenciar alguns trechos da palavra de Deus muito importantes. E conforme diz o texto, é que nós lemos com o propósito de chegar ao fim, ou seja, do texto, né? Cada palavra das Escrituras, elas estão contidas ou são cheias de poder e de vida. Cada palavra. Provérbios 30, versículo 5, diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Cada palavra de Deus, então, é um escudo para quem nele se refugia. Veja, voltando a 2 Coríntios 12, 9, diz o texto: a minha graça te basta. Muitos leem só essa parte, mas negligenciam o final do versículo aqui, que deixa bem claro, porque o poder, as três palavras finais, eles acabam negligenciando, porque o poder, o apóstolo Paulo estava equiparando a graça de Deus com o poder de Deus. Poder nesse versículo, como a gente já tem ensinado, é dunamis no grego, né, que significa uma força poderosa, algo que nós nem imaginamos o poder que contém no poder que Deus nos dá, que é o dunamis. E a expressão aqui em nome de Cristo, a gente leva a nos refletirmos. Algumas pessoas utilizam o final de cada oração, mas quando a gente suplica, geralmente estamos pedindo em nome daqueles por quem nós oramos. Então ele está dizendo em nome do Senhor Jesus. Muitos não entendem nem o que significa isso. E é importante lembrar que o Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas Cristo significa ungido e a sua unção. Então quando ele fala a palavra em, no grego quer dizer hiper, significa sobre. Em nome de Jesus é sobre. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que a graça de Deus era a força e o poder de Deus manifestado nele e sobre ele, através do Espírito Santo. E a palavra basta, então, significa alguma coisa que é suficiente e está à altura de um fim proposto. Então, algo muito interessante nesse texto. Quando nós dizemos que a graça de Deus nos basta, isso quer dizer que a graça é suficiente para qualquer problema que a gente possa enfrentar. Qualquer situação que a gente venha se deparar, pastor, o que eu tenho que fazer? Entender sobre o que está sobre a sua vida. O que Deus depositou em você e sobre você. O apóstolo Paulo ele tinha isso muito claro, por isso, abundante avanço. Quanto mais eu creio, mais eu vou avançando. Então essa graça, a graça está à altura da tarefa de nos levar a fim que Deus planejou para a nossa vida. Amém? Então esse fim é sempre bom, como Deus fala no profeta Jeremias 29, versículo de número 11. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Deus, Ele deixa bem claro, Ele que sabe os planos que tem sobre a nossa vida. Ele é que sabe. Ele é que sabe muito claro. E os planos dele estão muito claros ali, né?
Ele tem planos de nos fazer prosperar. Quando se trata de prosperidade, as pessoas já ligam à área financeira, faz parte também, mas prosperar em todas as áreas que dizem respeito à nossa vida. Tudo que está ligado na sua vida, os planos de Deus são para que você prospere, para que você seja surpreendido, para que você não esteja em falta, para que você possa viver cada vez mais, manifestar cada vez mais a obra que Cristo fez na sua vida. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele fala que o poder que estava sobre a vida dele se aperfeiçoa na fraqueza. Aperfeiçoar é teleio, no grego, que significa completado, concluído, consagrado, santificado e consumado. Então a graça de Deus não falha, independente do problema, ela é sempre suficiente para nos levar até o fim, para fazer-nos superar o problema e para livrar-nos dele. O poder de Cristo repousa sobre. O apóstolo Paulo, ele se vangloriava de Deus e louvava quando ele sentia os ataques. Quando ele sofria as perseguições, o ataque, ele louvava a Deus, porque ele sabia que naquelas situações o poder de Deus se aperfeiçoava na vida dele. Ele não corria das pessoas, ele não fugia das situações, mas ele manifestava o poder que estava sobre a sua vida. Por isso ele diz que esse poder se aperfeiçoava onde? Nas fraquezas. Nas fraquezas. Então, se Paulo tinha fraqueza, quanto mais nós. Mas ele entendia, quando ele sofria as lutas, perseguições, ele manifestava esse poder dunamis que estava sobre a sua vida. Amém? Veja que exemplo que Paulo nos dá sobre o poder sobre a nossa vida. Para a gente encerrar, quando nós andamos com o Senhor, a graça dele repousa sobre as nossas vidas. Não precisamos correr atrás dela. A graça de Deus e tudo o que ela implica repousa sobre nós, como repousava sobre Jesus. João 1, versículo 14, ainda o último versículo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Cheio de graça e cheio de verdade. Quero deixar essa mensagem para nós meditarmos. Um abundante avanço. Nós avançamos diante das circunstâncias, diante daquelas circunstâncias que querem nos parar. Quantas coisas querem parar a sua vida? Quantas coisas estão se levantando para parar a minha vida, parar a sua vida? Quantas dificuldades, quantas situações elas se levantam todos os dias? Mas nós precisamos entender claramente, como nós vemos nesses exemplos aqui, diante das situações, não se dobre diante dela, mas se dobre diante de Deus. Paulo e Silas louvavam a Deus e de repente um milagre acontece na vida deles. De repente cadeias se quebram, algemas, ou seja, correntes são quebradas. Todo aquele cenário ele é transformado através de um momento de louvor e de adoração. O momento onde eles não se dobraram, não ficaram murmurando a Deus, reclamando a Deus por causa das situações que estavam vivendo, mas eles entenderam o poder do louvor, da adoração. Depois eles se deparam com tantas perseguições, mas eles entendem, não são as pessoas, mas quem está usando aquelas pessoas. E dessa forma a gente vê como eles avançaram. Tiveram abundantes experiências e mais experiências com o nosso Deus, por causa do entendimento. Quando ele tem esse entendimento claro na vida dele, nada mais segurava ele, nada mais impedia ele. Meus irmãos, coloquem de pé, por gentileza. Nós temos que ter um posicionamento como igreja, como igreja nós temos que nos levantar contra aqueles que querem nos parar, contra aqueles que querem nos calar, contra aqueles que querem impedir que eu e você possamos viver e desfrutar a obra que Cristo já realizou naquela cruz. Uma obra perfeita. Nós temos tudo na nossa vida para podermos ser as pessoas mais felizes dessa cidade, mais felizes dessa nação, mais felizes desse universo. Tudo Jesus Cristo, Ele já fez. Tudo Ele já fez. Tudo Ele já fez. Tudo Ele já fez. A graça nos basta.
a graça nos basta, a obra perfeita já foi executada a favor de cada um de nós. Creia nisso, tome posse disso e você vai ter um abundante avanço na sua vida. Você não vai se ver se levantando, lutando contra pessoas, carne e sangue, mas contra quem quer te derrubar, principalmente os principados e potestades. Creia nisso. O Senhor já fez essa obra linda e maravilhosa na sua vida. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.